Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais um No Sofá com o Casal 100%. Eu sou Sandra Venuto. Márcio Padilha. E hoje a gente trouxe para bater um papo com vocês, Sandro de Loreto. Olá a todos vocês, obrigado pelo convite, obrigado a vocês e vocês. Sandro é jornalista, sociólogo, escritor e especialista em comunicação. É tudo isso, pior que é verdade, tudo isso. Então assim hoje, mesmo. o nosso papo hoje vai ser referente a uma comunicação 100%. Hoje nós estamos aqui com os maiores especialistas. Sandro é um grande profissional, um grande amigo, um irmão que Deus me deu, um especialista em comunicação. Pessoal, não perde essas dicas valiosas para a sua vida, para o seu relacionamento. Sandro, quanto tempo você está já no Brasil? 4 anos. 4 anos, hein? Conta um pouquinho para a gente como era a sua vida lá na Itália, para as pessoas te conhecerem. Então, a minha vida na Itália era uma vida cheia de coisas. Eu tive sorte de fazer muitas coisas que eu gostava de fazer. Eu sou de Roma. Roma é uma cidade cheia de possibilidades, cheia de coisas. Eu me especializei também na comunicação esportiva, então e de espetáculo. Então tive a sorte de viver e encontrar muitas pessoas. No Festival de Cinema de Venezia encontrei todo mundo, George Clooney, Johnny Depp. Você fez grandes entrevistas, você entrevistou, né, essas pessoas? Grande parte deles entrevistei. Cada um deles era especial. E você, quando fala com uma pessoa daquele nível, entende por que chega lá e outro não chega. É incrível. Eu aprendi uma palavra aqui no Brasil que se chama borogodó. 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 Eu não sei muito bem o que significa. Só que quando você fala com uma pessoa daquele nível, você entende o que é o borogodó. É alguma coisa que você está lá e não consegue tirar os olhos deles. Qual o nome de alguma dessas pessoas que você entrevistou? Eu te falei Heath Ledger, Jack Gyllenhaal, Morgan Freeman, Johnny Depp, Susan Sarandon, Russell Crowe, um pouco. Então é um privilégio nosso fazer agora essa entrevista com o Sandro, né? Agora você está sendo entrevistado, Estou sendo entrevistado pelo Casal 100%. E além disso, Sandro, você tem 9 livros publicados. Eu conheço um livro que chama Uma Bola no Paraíso, um livro fantástico. A história desse livro me emocionou muito. Quando você chegou, você me deu um exemplar dele já na tradução, né? Traduzido para o português. Como eu te falei, eu me especializei na comunicação também esportiva. E o futebol é a minha doença. Eu sou doente de futebol. O italiano é mais doente que o brasileiro para o futebol. Pelo menos pelo time, pelo clube. Para mim, a Lazio, que é o meu time, é um time que me acompanhou desde criança. Só que acontece, eu através do futebol vivi muitas coisas lindíssimas com a minha família. Lembrança de crianças extraordinárias, onde o jogo era de menos. Então, eu não gostava de como o torcedor de futebol era percebido. Sempre como um ultra, como um cara que sem regras, exagerado, doido. Na verdade, é verdade em parte. Só que existe uma história por dentro do futebol maior. Então, através dessas histórias, eu tentei de contar o futebol do outro lado, tentando de fazer entender o que é uma emoção de uma ginga, uma emoção de um gol, uma emoção de um jogo, o que está por trás, para tentar de fazer entender que o torcedor não é somente um doido. Sim, e que você fala tem todo sentido, porque eu que não gosto de futebol, eu não assisto futebol, dificilmente eu jogo futebol. Esse livro do A Bola do Paraíso, para mim, foi fantástico, porque ele conta a história de jogadores que já... 11 grandes campeões que faleceram, já faleceram. Um deles é um ícone do futebol, que é Garrincha, brasileiro. Que para um italiano, Garrincha é a camisa número 7, é Garrincha. Que é uma história lindíssima, não? De uma pessoa com uma doença, uma perna mais curta do outra, torta de forma incrível, que era impossível para ele jogar futebol, e se tornou a ponta direita mais extraordinária da história do futebol. Então, eu conto a história desses campeões que se encontram no céu, no paraíso, falando um dos outros. Um da vida do outro. Um da vida dos outros, assim que depois, quando está para começar o jogo, acaba o livro acaba, porque não é o jogo.
é aquilo que está por trás. E aí depois tem que vir agora a segunda edição, que é contando a história do jogo, né, da partida. Pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia. E Sandro, você tem acompanhado nossos trabalhos com o Casal 100%, né, levando essa comunicação, essas mensagens, né, através do relacionamento. E o que a gente tem detectado hoje nos relacionamentos, um dos maiores problemas nos relacionamentos é a falta de uma comunicação eficaz. Eu já assisti algumas palestras de você falando sobre a comunicação eficaz. Faz sentido isso quando a gente fala que no relacionamento é fundamental uma comunicação eficaz? Faz todo o sentido do mundo. Porque quando eu falo de comunicação, não é simples falar de comunicação. Por quê? Existe uma teoria, várias teorias de comunicação, uma teoria mecânica e uma teoria construtivista. Esta teoria fala que comunicação é um comportamento, não existe um não comportamento, então não existe uma não comunicação. Ser humano comunica, é a nossa alma, é a nossa natureza. Ser humano não pode não comunicar. Quando você está quieto, está comunicando que não quer interagir. Então é uma forma também de comunicação. Então, sendo assim, todo mundo comunica e acha que seja fácil comunicar. Na verdade, por trás da comunicação existem várias coisas, várias regras, várias pilares que são fundamentais para ter uma comunicação que seja eficaz. Então, o que você está falando é todo mundo se comunica, mesmo eu não querendo me comunicar, eu me comunico. É impossível não comunicar. E aí são hábitos de uma comunicação que não é inteligente, né? Não é eficaz e que vai gerar muitos problemas que às vezes as pessoas não sabem qual foi o início desse problema e ele pode ter sido gerado nessa comunicação. Eu chamo de curto-circuito. Curto-circuito. Tudo nasce da... A palavra tem um poder muito forte. Isso é verdade biblicamente, é verdade também de forma átea, que não, na vida de todos os dias. O significado da palavra é muito profundo. E tudo nasce... Qual é a origem da palavra comunicação? Comunicação é uma palavra latina que é communis. E communis significa compartilhar. Então, comunicar significa compartilhar. Se não existe troca, se não existe compartilhamento, não existe comunicação. Simples assim. Então, Sandro, você está dizendo para a gente que isso é uma forma de não comunicação eficaz, né? Exatamente. Não é não comunicar. Não comunicar de forma eficaz. Então, porque se não existe compartilhamento, se não existe troca, não existe uma parte fundamental da comunicação, que é escutar o feedback. E escutando o feedback, você entende se está comunicando de forma certa, de forma correta. E você falou aí escutando, Sandro. Existe alguma diferença entre escutar e ouvir? Total diferença. Se eu faço um barulho, isso é ouvir. Ouvir é um ato físico. Você reconhece um som. Esse barulho é diferente desse barulho, é diferente desse barulho, esse ouvir. Escutar é um fato emocional, significa entrar na compreensão dos outros. E isso significa um raciocínio diferente, um envolvimento emocional diferente. A pessoa fica, quando ela está escutando, então, ela está muito mais preocupada em entender o que a outra pessoa está sentindo. Se chama de comportamento empático. Empático também é uma palavra latina, grega na verdade, empathos, que significa dentro da emoção, que é diferente de simpático, não? Simpático é que eu sinto junto com você, essa é simpatia. Empatia eu sinto a mesma coisa de você. Então né? é um nível mais profundo de comunicação, de relacionamento, de compartilhamento. Se não existe essa empatia, você não é capaz de perceber os outros. E essa é uma das falhas muito grandes na comunicação. Então, para começar a estabelecer uma comunicação eficaz, por exemplo, com o meu marido, uma das primeiras coisas... Ainda? Que é isso, já temos. Para melhorar, tudo pode melhorar sempre. É melhorar, né? Os curtos-circuitos que existem no caminho, né? Bom, viu, Sandro? Eu posso colocar como uma dica
que a primeira coisa que eu preciso fazer quando a gente estiver se comunicando é que eu procure entender o que ele está sentindo e não só o que eu estou ouvindo que ele está falando. Agora, 100%, primeira dica, escutar. Sem escuta, não existe possibilidade de ter uma boa comunicação. Isso, com certeza, 100%, eu posso garantir que é exponencial a diferença quando você se coloca em uma forma diferente. Por exemplo, todos nós temos uma coisa que se chama ânsia de ser compreendido. E todos nós falamos, eu falei bilhões de vezes. Além de entre um casal, muitas vezes fala com a criança e criança não você fala, eu te falei, por que você fez esse comportamento? Por que você fez isso? Porque eu te falei. Não só com criança, como com adulto também, né? Com maridos também, acontece muito. Com esposas. Por quê? Porque existe a ânsia de ser compreendido. Na verdade, outra coisa muito importante é aquilo que a gente chama de mudança total de paradigma. Ou seja, primeiro compreender, depois ser compreendido. Porque eu ia te perguntar isso. A gente fala assim, então a primeira dica é escutar. Mas como é que escuta? Porque eu entendo que quando a gente percebe que o maior problema dos casais é a comunicação, é a falta de diálogo, é a comunicação ineficaz, é porque as pessoas não sabem escutar. Então, como é que escuta? Para escutar, primariamente, temos que entender uma coisa. Cada um de nós é escravo de um código, de um mapa, que é aquilo que nós construímos ao longo do tempo. Só que o mapa não é o território. O mapa é o nosso caminho para chegar lá. Agora, se você está aqui, chegar lá é outro caminho. Qual é certo, qual é errado? Não existe certo ou errado. Existe o meu mapa, o teu mapa, o seu mapa. Então, quando você entende isso, a primeira coisa é o que é que eu compartilho com o meu parceiro de código comum. Que é muito importante num casal, num relacionamento, que seja entre o marido e mulher, mas também entre amigos ou uma empresa, um time. Qual é o ponto de encontro? Uma palavra para mim significa a mesma coisa que para ele. Um comportamento para mim significa a mesma coisa que para ele. Eu, por exemplo, passei e passo ainda hoje uma das dificuldades maiores que é viver em um país diferente. Ou seja, vocês têm uma história, um código construído ao longo do tempo que é totalmente diferente do meu, que sou italiano. Para mim, algumas coisas têm um significado diferente daquele brasileiro. Um olhar meu é um olhar diferente de um brasileiro. Vocês podem dar um significado a uma minha postura. Por exemplo, italiano gesticula muito. Italiano, se você tronca... Tira a mão. É mudo, não fala. Italiano gesticula muito, usa mal muito para falar. Fala alto. Então, isso é uma coisa que eu me lembro da minha esposa, que é brasileira, e quando a gente estava na Itália, muitas vezes me falava, Sandro, por que você está brigando com o seu irmão? Eu digo, estou brigando não. Eu não sou jeito. Então, eu percebi que quando às vezes falava com ela, usando o jeito italiano de falar, ela se fechava, achando que eu estivesse atacando ela. Então, se eu não percebo isso, o que acontece? Eu vou em um caminho de não compartilhamento e de não comunicação. Você sabe que eu sofria isso lá em casa, porque eu sou descendente de italiano. Então você tem um falar agressivo. Para mim é enfático. Enfático, mas para mim também. Não é? E ele reclamava que eu estava brigando, que eu estava sendo grossa, e eu dizia, mas eu não estou sendo grossa. É assim mesmo. Só que o problema qual é? Existe comunicação básica. Existe um emissor ou receptor, não? Um cara que fala algumas coisas, está emitendo uma mensagem. E o receptor que recebe. Esse receptor te dá um feedback. No momento em que você está dando feedback, ele se torna emissor e você se torna receptor. Esse é o jogo, essa dinâmica. Esse é o compartilhar? Esse ajuda. Essa é a dinâmica. O compartilhamento é aquilo que acontece no meio. Então, sempre assim, imagina uma linha reta. Aquilo que eu quero dizer é aquilo que eu queria dizer. Não existe esse relacionamento direto.
existe sempre uma distância entre aquilo que eu quero dizer e aquilo que chega lá, que é por um meu problema de comunicação, por um meu problema de me expressar. Isso é mais grave porque existe outro problema que é do cara que está recebendo a minha mensagem, que tem outro código, que tem outra experiência, que tem outra visão. Então, existe um arco de distorção muito grande entre aquilo que eu quero dizer e aquilo que de verdade é percebido. E a comunicação é toda uma dinâmica para reduzir ao máximo essa distância. Esse é o ruído Não é à que toa acontece. que dá tanto problema, né? Porque é muito complexo. Muito problema. Na verdade, é complexo, mas se você muda de paradigma e deixa de ser ansioso de ser compreendido e gosta de procurar compreender, é muito mais fácil. Porque a pessoa que está na sua frente te fala se está entendendo ou se não está entendendo. Não adianta nada falar. Eu sempre falo o exemplo de criança. A criança tem um código puro ainda, ele não construiu nada. A pergunta que uma criança sempre te faz é por quê? Ele quer entender por que fazer uma coisa. Não adianta nada falar, não faça isso. Ele até que não entende por quê, não muda o comportamento. Mas isso é típico do ser humano. Para mudar um comportamento, você tem que agir naquela que se chama área da solidez, que é a área profunda. É a área que você constrói ao longo do tempo. E para fazer isso, ou existe uma compreensão, ou não muda. Não. Gente, eu estou impressionado, né? Eu já escutei o Sandro falando sobre comunicação eficaz. É comunicação 100%, né, Sandro? Olha a riqueza até agora do que ele já falou e aplicar isso na prática, no dia a dia, eu acho que é a maior transformação. Primeiro, não existe não comunicar. Nossa, eu vou sair daqui hoje com a cabeça fervendo. Às vezes a gente está na nossa, calado, principalmente o marido que chega em casa do trabalho cansado e se fecha. E, na verdade, não é que a gente não está comunicando, a gente está comunicando uma coisa até negativa. Sim. Agora eu entendo que você me entende todos esses anos, viu, amor? Obrigado. A segunda é a diferença de escutar e ouvir. Um é um ato físico, o outro é um ato emocional. E Exatamente. A gente precisa levar para o lado emocional, escutar, interpretar, né? É a empatia. Totalmente. E a terceira, que eu estou aqui impressionado, Sandro, com todo esse conhecimento da comunicação, é justamente o compartilhar. É a essência mesmo. A essência da comunicação quarto, é compartilhar. Que é procurar colocar como prioridade compreender antes de ser compreendido. Muito bom, hein? A gente atrapalha e se atropela, interpreta as coisas mal, porque quer muito mais ser compreendido do que compreender. Isso então, se você não quiser ter um curto-circuito no teu relacionamento, coloca esses conceitos, esses ensinamentos na prática quando você chegar em casa com seu marido ou com a sua esposa. Diariamente. Diariamente. Né? Eu vou começar hoje, aplicar isso hoje em casa. E aí fica a dica, né? Quando você chega em casa, seu marido está mais nervoso, ao invés de bater de frente com ele, procura compreender o que está acontecendo, o porquê do comportamento dele, né? Por que será que ele está assim? Deixa ele te explicar. E se às vezes uma pessoa não quer falar, respeita que não quer falar. Porque... Não pode ser sempre, né, Sandro? Porque tem marido que não quer falar nunca. Isso significa tentar de não comunicar. Só que isso é uma forma de te dizer não quero comunicar com você. Que é comunicar um comportamento, que é comunicar uma sensação. Agora, não querer falar por um período, né? Não, pode. É bom até, né? Às vezes é melhor ficar calado, contar até 30 para não falar besteira. Alguns têm que contar até 30 mil, mas é melhor contar até 30 mil do que não falar besteira. Existe também que pode contar até infinito e não adianta. Eu falo muito assim, que quando é um assunto que talvez esteja muito inflamado, é melhor esperar 3 dias que sejam para tocar nesse assunto, para que você já esteja com os ânimos menos exaltados, esteja mais na posição empática, né? É sempre melhor. Para trazer um resultado positivo. É sempre melhor esperar um pouco que falar na emoção negativa, não? Porque depois a palavra corta mais que uma faca. As palavras elas têm um poder. Corta mais que uma faca. Dentro desse compartilhar do emissor, do receptor, como é que é dividido essa questão da mensagem chegar até o próximo? Dividido em que sentido? São palavras, gestos, né? Todos, tem um percentual diferente, não tem? Tem. Digamos assim, fato 100,
Se a gente faz 100, a total da comunicação, 7% é palavra. 93% é aquilo que os especialistas chamam de paraverbal e não verbal. Paraverbal é o ritmo da voz, o tom da voz, e não verbal é essa forma italiana de olhar, de se mexer, a postura. E a postura é muito mais, o paraverbal ou não verbal é muito mais importante do verbal. Então, muitas vezes, não adianta aquilo que você está dizendo, mas também como você está dizendo. Faço um exemplo. Hoje, existe uma coisa que eu odeio, que é o celular. Celular, para mim, você às vezes encontra cenas ridículas em uma mesa, 6 pessoas no celular. Eu uma vez na Itália fiz para falar com o cara que estava lá, mandei um WhatsApp, digo, quer uma pizza marinara, margherita? Ele falou, sabe, fala. Não, todo mundo estava assim. Então, o que acontece? Muitas vezes, você está falando e você fala, oh, meu amor, eu te amo muito, sabe? Puxa, estou te entendendo muito. Você acha que ela percebe que você está entendendo, está sentindo? Não. Então, peraí, Sandro, que isso eu acho que é o auge do que a gente está conversando hoje aqui a comunicação, se a gente pega as formas de comunicação, 100% de uma mensagem a ser emitida, 7% é a palavra que eu falo. 7% e 93% é como eu falo e o gesto que eu falo. 93% é como você fala. Mas ainda mais uma vez te falo, se você está me falando, eu não estou te olhando, estou lendo outra coisa, você não pode sentir que eu estou empaticamente te escutando. É impossível. Mas diferente que se eu tiro tudo, presta atenção, me fala, Marcos, vai. Muda tudo. Muda tudo, porque você sente que eu estou tentando de te entender 100% de mim, o meu corpo, a minha mente, e você não vai escutar ninguém prestando atenção em outra coisa também, né? Então isso te dá uma força de comunicação poderosíssima, porque quem está na vossa frente gosta de perceber essa empatia, porque você mesmo gosta de perceber para você, não? Quando eu estou falando, eu gosto de perceber que um cara está me escutando. Se sentir importante, né, naquele momento. Porque o ser humano precisa disso. Existe o Maslow, era um sociólogo muito importante que elaborou uma teoria de pirâmide das necessidades, não? Então, o que acontece? Existem vários níveis de necessidade. As básicas, que são aquelas básicas, que são comer, dormir, fisiológicas. Né? E quanto mais você evolui, você tem uma necessidade do nível superior. Hoje em dia, a maioria consegue responder de forma eficaz às necessidades básicas. Então, quanto mais a vida é uma vida boa, é uma vida tranquila, quanto mais a necessidade é uma necessidade de autorrealização, de reconhecimento. Então, hoje em dia, essa necessidade é muito forte. Eu me lembro, minha avó sempre me falava, minha avó não entendia por que existiam muitas pessoas deprimidas, muitas coisas. Falava, Sandro, eu na minha vida, na Itália a gente passou por 2 guerras mundiais, a Europa ficou muito marcada por isso. E minha avó me falava, Sandro, quando eu era jovem, o meu pensamento era o que vou comer hoje. Então eu não tinha tempo de ficar deprimido. É porque a minha necessidade era o que eu vou achar. Era fisiológica, comer. Né? Ela estava na base da pirâmide ainda. Hoje a gente tem buscado muito isso, né? O mundo está buscando muito isso, que é a atenção plena, é o aqui e agora. A ansiedade, né? O estresse faz com que a gente nunca viva o aqui e agora. E a sabedoria do passado, né? E que a gente resgata hoje. O passado, eu sempre falo disso. Não precisamos esquecer a memória. Memória que não é passado, é memória. Porque memória é o pilar para construir, viver o presente e construir o futuro. Melhor. Sem memória você não evolui. A memória é o ponto de partida para colocar um passo na frente, outro passo na frente, outro passo na frente, na direção certa. Então, que já viveu uma vida, como era minha avó, minha mãe, depois meu pai, eles me ensinaram muito. Eu errei muito não escutando. É muito bom você falar sobre a pirâmide de Maslow, que a gente fez um trabalho, uma pesquisa, e a gente fez uma adaptação da pirâmide de Maslow com
como a pirâmide do relacionamento do casal. Estou curioso. Você vai ver, colocamos aí tem a base da pirâmide, básicas. com as necessidades na base, e depois você vai subindo. E uma das dinâmicas é justamente o casal montar esse quebra-cabeça para formar uma pirâmide. E se ele não consegue, se ele não monta da forma o que tem que estar na base, querer colocar o que tem que estar lá em cima e embaixo, a pirâmide não equilibra. E ela Legal, quero fazer. Com certeza você vai ser o nosso, a nossa dinâmica vai ser com você. Muito legal. Mas as dinâmicas às vezes são reveladoras, não? De coisas de forma poderosíssima. Existe uma dinâmica também na comunicação de colocar uma pessoa olhando um desenho e tentando de fazer que está na frente desenhe a mesma coisa que ele está olhando sem poder interagir. Então ele mentaliza, olha, conta a sua história e o cara na frente tem que desenhar. Mesma dinâmica, só com interação. Ou seja, se uma pessoa não está entendendo, fala, olha só, você está falando de um quadrado como? Está reto, está colocado do lado direito, do lado esquerdo. Mas o desenho nunca fica igual. Eu te falo que a porcentagem de ser muito parecido aquilo que o cara está vendo na dinâmica onde existe troca é quase 90%. No outro caso, Márcio, é como se você está falando do Coliseu e o cara está pintando a Torre Eiffel. É uma coisa incrível, incrível, poderosíssimo. Você já falou aí, Sandro, assim, de uma maneira genérica, porque eu queria te pedir para alertar os casais de o que eles podem estar já estabelecendo no relacionamento que contribui para uma comunicação ineficaz. Então, assim, quais são os 3 perigos da comunicação que vão acionar esse curto-circuito? Por exemplo, como você disse aí, de conversar mexendo no celular, de não prestar atenção. A primeira coisa é não ter uma postura assertiva, de não ter uma postura que predispõe que está na sua frente a se sentir escutado. Essa é uma coisa fundamental. Então, parar de fazer outras coisas e entender se uma pessoa está te falando uma coisa importante, se é importante para ele, até que seja importante para você. E não importa se não é importante para você. Tem que se tornar importante, porque se incomoda ela, incomoda. Não existe um nível de avaliação de aquilo que é mais ou menos importante. Se você está incomodado de uma coisa, eu sou um parceiro de você, tem que escutar e entender e te ajudar a o prejuízo depois ele é comum, né, para os dois. Porque depois a gente deita junto. Então tem que ficar dormindo na sala não é legal, né? Não. Então no final a gente tem que se entender. Isso para mim é uma coisa fundamental. Outra coisa muito importante para mim é dar uma chance de conhecimento, ou seja, eu sempre falo disso, em um relacionamento você compartilha trilhões de coisas, compartilha o dia a dia de uma forma total. Então, não existe na vida nada que, ou melhor, existem poucas coisas que são preta e branca. E se você uma coisa preta entende branca, ou branca entende preta, o problema é sério. Porque o problema é sério. Mas na vida, na verdade, entre o branco e o preto, existem trilhões de coisas que a maioria daquilo que acontece, que está dentro do cinza, dentro de todas as gamas de cores possível e imaginável. Então, a possibilidade de ser mal entendido, mal interpretado, de fazer uma coisa que pode gerar um ruído, uma coisa, são muitas. Qual é sempre para mim o diferencial? Confiança e conhecimento. Por quê? Eu posso falar eu e o Márcio somos irmão de coração mesmo. A gente tem trilhões de discussões sobre tudo. Se eu não fosse 100% convicto da alma do Márcio e daquilo que o Márcio sente para mim, muitas vezes teria brigado com ele. Só que eu deixo o Márcio falar de um jeito que não deixo falar outra pessoa, porque conheço ele. Então, não vou brigar com ele de uma coisa que eu sei que não é comigo, mas é dele, é da personalidade dele. Então, esqueço coisas que se outra pessoa
fizesse comigo, eu ficaria bravo. E não deixarei fazer. Obrigado pela confiança. Não. Não é à toa que o Sandro é meu mentor. Não, já tem 4 anos que você está no Brasil, né, Sandro? 4. O Sandro foi uma das primeiras pessoas que me ensinou o porquê das coisas, né? A gente sempre achava que sabia o como, mas não sabia o porquê. E eu confesso que eu tive um mestrado do porquê das coisas com os teus conhecimentos. Eu sou chato com o porquê, eu entendo que sou chato. Às vezes não sou prático, às vezes, porque quando sou chato no porquê. Só que, para mim, entender o porquê é poderosíssimo. Existe sempre um porquê por trás. E é isso que tem um valor, né? Porque o porquê fala de dentro para fora. O porquê te fala ao lado direito do cérebro. O porquê fala ao lado holístico, ao lado emocional, não fala ao lado racional. E todas as escolhas são feitas pelo lado emocional. Então, não existe escolha feita pelo cérebro. Entender o porquê ajuda na comunicação também. Fundamental. Uma das coisas que a gente faz nas mentorias é justamente conversar com os casais e resgatar o porquê deles falaram sim. Por que o marido falou sim para a esposa e por que a esposa, né? O porquê disso tudo, por que eles escolheram estar junto. E isso é poderoso mesmo. Porque... Quando você olha, mesmo estando bravo, olha nos olhos do parceiro e se lembra do porquê você escolheu e foi escolhido como parceiro, então você entra no fundo e tira a mágoa. Porque fala, olha, eu não acho que ela ou ele quer me magoar. Provavelmente tem um ruído dentro. Então, tá bom, vamos falar. O que está acontecendo? E você vai na frente, não se fecha. Se está fechado é a coisa pior que possa acontecer, porque você fechado não escuta. E fechado você construi monstros. Por quê? Porque fala com você mesmo e alimenta o monstro, que não existe na maioria das vezes. Não existe. Então, quanto mais você compartilha, quanto mais você consegue entender que o monstro, na verdade, é uma sombra, que não é só ligar a luz, a sombra vai embora. Muito bom. E, Sandro, a gente quer te agradecer a esse momento, a você tirar na sua agenda, diante de tantas ações que você está no dia a dia. Obrigado Foi bom. por compartilhar esse conteúdo. Mas antes de finalizar, a gente queria saber o porquê que você está aqui no Brasil. Como foi que você encontrou essa mulher brasileira? Por quê? Porque eu era um cara que na Itália não queria saber nada de me casar, nada de... Eu sofri e depois me fechei e falei, sabe, eu não quero mais não é para mim. Então eu construí um equilíbrio tranquilo, na verdade equilíbrio de um coração escondido em um lugar que eu nem eu sabia mais onde é que estava. E um dia uma brasileira chegou na Itália com uma amiga. Essa amiga tem uma irmã, e essa irmã dançava salsa comigo na escola, na Itália de salsa. Então ela convidou a irmã dela dançando salsa e aquela que depois se tornou minha esposa chegou foi lá, foi dançando, a gente se encontrou, eu fiquei... Foi o gingado brasileiro na salsa. Foi o Borogodó. Foi o Borogodó. Olha, eu queria não sei, não estava me achando, só que eu estava me segurando, só que eu sempre falo que a minha esposa é o coração mais lindo que eu encontrei. Então ela aos poucos, fiz que eu acendeu a luzinha aí dentro. Eu larguei tudo e viajei aqui do outro lado do mundo. Todo mundo me falou, você é muito corajoso. Eu falei, olha, nunca me senti corajoso. Foi quase simples, porque a alternativa era viver sem, e viver sem era pior. Então, o que vai fazer no Brasil? Em Itália a gente fala, não sei, alguma coisa. E agora estou aqui falando, casal 100%, com o Márcio e a Sandra, sobre a comunicação. A comunicação 100%. Em português. Tá vendo? Sandro, obrigado mais uma vez. Obrigada, viu? Sou eu que agradeço, de verdade. Gente, espero que vocês gostem muito desse conteúdo, que vocês tenham facilidade para já começar a aplicar no dia a dia de vocês. Chama o marido, chama a esposa, passa para os amigos, para todo mundo assistirem, porque, de fato, os maiores problemas dos relacionamentos
começam com uma comunicação ineficaz, né? Não é mais pela falta de comunicação, porque não existe falta de comunicação. Curto-circuito na comunicação, depois dessa palestra aqui, dessa entrevista, nunca mais, só depende de você, hein? E eu já vou aqui intimar o Sandro para construir esse e-book falando sobre esse conteúdo. Eu já assisti a sua palestra, para disponibilizar para vocês que estão aí nos assistindo e estão acompanhando o Projeto Casal 100% e aplicando isso aí no seu dia a dia. Então, Sandro, mais uma vez, obrigado. Obrigado à minha esposa linda também, que está aqui comigo. Esse momento é muito importante, que me escuta. Muitas vezes me ouve, mas também me escuta. Né? Obrigado, Sandro. Sou eu que agradeço. Agradeço a vocês, de verdade, para escutar tudo isso. Valeu, cara. Abraço. Obrigado. Viu? Tchau, tchau. Tchau.